Metodologia para alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Parte 2. Atendimento aos alunos com TGD. Como que nós fazemos para atender um aluno com TGD? Vamos começar no atendimento. Quando a mãe, o pai dessa criança vai à escola fazer a sua matrícula ou mesmo tirar informações, é necessário que se questione se a criança tem alguma diferença, alguma deficiência, algum transtorno. Quando isso for identificado, é imprescindível, que a pessoa que vai fazer essa matrícula, o atendimento, converse com os pais e saiba o máximo de informações possíveis sobre essa criança. Isso é extremamente importante, não só crianças com transtorno, mas para todas as crianças. É interessantíssimo na ficha de matrícula já fazer uma avaliação, já fazer uma indicação. Na escola deve ter um pedagogo, um psicopedagogo, um atendente que seja especializado para fazer a anamnese. O que é isso? É uma ficha extremamente detalhada, com todas as informações possíveis referentes à criança. Junto a essa ficha, que deverá ficar em uma pasta, e essa pasta não deve ficar em uma secretaria fechada a 1000 chaves, se tiver, esse sistema fica lá sim, mas uma cópia fica na mão do pedagogo, da pessoa que está próxima à criança. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente que trabalha em escola sabe que as coisas acontecem em turbilhão, às vezes acontecem muitas coisas. Então, digamos que essa criança tenha um acesso de agressividade ou aconteça algum episódio diferente. Quem está na hora atendendo tem que ter acesso às informações e às fichas. Então, isso é imprescindível. Também, a professora ou professor que for atuar, os auxiliares, os atendentes diretamente com essa criança, tem que estar a par dessas condições, da criança, e de tudo que está acontecendo ao seu redor. Isso é importante, meninos e meninas, com todos os alunos, porém, nesses casos, com mais especificidade, com mais interesse também. O professor, os atendentes, as pessoas que estão ao redor dessa criança conhecendo isso, excelente, ótimo, é o primeiro passo. É importante também conversar com as crianças que vão estudar com esse aluno e, se possível, com os pais dessas crianças também. Porque a criança a gente sabe como é. Às vezes ele leva para casa alguma informação e essa informação chega deturpada. Então, é muito importante fazer o esclarecimento, reunir os pais, conversar dessa situação com qualquer criança que tenha algum tipo de necessidade especial. Qualquer criança. Explicar para os pais, prever possíveis reações e saber como reagir, tanto explicando isso para as crianças, para os pais, obviamente de uma forma bastante tranquila, bastante esclarecedora. Isso que é mais importante. Qual a experiência que nós temos no convívio na escola? As crianças são as pessoinhas que mais aceitam as diferenças. Elas convivem tranquilamente. Às vezes, é interessante isso, eu tinha que tirar as crianças em cima da cadeira de roda, por exemplo, de um cadeirante, porque elas queriam brincar e elas interagiam de uma forma assim, muito bacana. A aceitação da criança é muito boa se não houver nenhum desvio do caminho, se ninguém falar alguma coisa diferente ou se não houver nenhum tipo de preconceito. Mas as crianças aceitam muito bem. Também os funcionários que cuidam do intervalo, do recreio, da entrada e da saída. Todos têm que estar atentos às necessidades dessas crianças. E também sempre haver na escola uma pessoa que seja responsável, que tenha os telefones de contato, para que no momento, não que vá acontecer, não é isso, a gente tem que estar precavido. Então, às vezes acontece, então eu tive um caso de agressividade de um aluno, na qual as pessoas que estavam atendendo não estavam a par, chegaram a chamar a polícia e deu uma confusão danada. Então, o que foi preciso? Parar tudo, reorganizar, conversar e explicar. Então, é sempre bom ter uma pessoa responsável,
para fazer o atendimento na hora e acalmar as coisas, elas voltam na normalidade. Uma coisa bem bacana é isso. Por exemplo, e olha, é raro, tá? Tem que acontecer alguma coisa muito séria para essa criança ser agressiva ou ter um fechamento total de não se mexer e não falar. Mas quando isso acontece, tem que ter uma pessoa responsável para fazer esse atendimento e para saber o que faz. Muito bem, vamos dar prosseguimento então. Eu não quero que vocês fiquem assustados ou preocupados, não é nada disso. Bom, vamos lá. As crianças com TGD, elas não gostam de mudanças e quando houver necessidade tem que avisá-los. Elas são sensíveis a pressões do ambiente. São ansiosas e sofrem estresse quando não sabe o que vai acontecer. Olha que bacana que é. Quando a gente sabe das coisas, elas ficam melhores. Então, por exemplo, a gente vai fazer um passeio, a gente vai fazer uma aula diferenciada, a gente vai sair daquela rotina. Eu tenho que chegar para essa criança, eu tenho que conversar, acalmar, tranquilizar. Vejam, as crianças ficam agitadas. Vamos fazer um passeio, uma visita cultural. Todo mundo pula, faz festa. Para essas crianças, isso pode trazer algum tipo de receio. Então, você tem que conversar. Hoje, nós vamos sair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você não se preocupe, fique do meu lado, fique do lado do tal coleguinha. Então, explique para essa criança detalhadamente e dê os suportes necessários para que ela possa prosseguir corretamente. Eu não vou levar a criança, senão ela vai acabar... Não, gente, se você preparar um ambiente, se você conversar, se você der esse suporte, as coisas acontecem muito bem. Temos, inclusive, dentro desse grupo de crianças, alunos que são extremamente inteligentes em determinadas áreas. E isso tem que ser explorado e tem que ser usado. Eu tive um aluno que ele tinha uma memória excepcional, né? Eu lembro que ele ficava quieto, a impressão que dava que ele não estava ouvindo, que ele não estava na sala, mas se eu questionasse alguma coisa sobre o que eu falei na aula, ele lembrava absolutamente de tudo, né? O senso do humor deles é um pouquinho diferente. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira com uma sigla, era AVA, a sigla Ambiente Virtual de Aprendizagem, alguma coisa assim, e eu mudei. Eu falei, AVA significa amo vocês, alunos. E cada vez que a gente citava o termo, ele olhava para mim e ria. E falava assim, você está falando amo vocês, alunos, ou ambiente virtual de aprendizagem? O que você está falando? Mas para ele essa pergunta era brincadeira. Então, ele sempre lembrava das coisas, a memória dele, ele lembrava de datas, de anos, enfim. Só que ele tinha problema de se relacionar com o outro. Quem podia perguntar ou conversar com ele era eu, porque ele se identificou comigo, a gente teve uma afinidade, né? A gente conseguiu desenvolver essa aproximação. Mas quando era algum outro aluno ou algum outro professor, a coisa às vezes ficava meio complicada, tinha que saber trabalhar. Então, tudo isso exige da gente bastante atenção, bastante cuidado, bastante acompanhamento. E principalmente um querer se aproximar. Eu, pessoalmente, acredito o seguinte... Eu tenho muita sorte de trabalhar com crianças especiais. Eu tenho muita sorte. Primeiro porque a palavra especial significa que elas são especiais, né? Elas me tiram daquela comodidade do dia a dia e saber o que vai acontecer, porque a gente nunca sabe direito o que vai acontecer. Por isso que eu falo dessa prevenção, né? A escola, quem trabalha e vive na escola, a gente apaga assim... incêndio todo dia, porque acontecem coisas inesperadas. A gente espera, principalmente quem trabalha na área pedagógica, né? Eu fui coordenadora pedagógica por muito tempo. Então, eu ia trabalhar esperando algumas coisas e aconteciam outras que acabavam mudando todo aquele planejamento do fazer do dia. Mas quando eu tenho crianças especiais, esse cuidado tem que ser bem maior. Bem maior, porque a influência de qualquer atitude ela pode ser ampliada, né? Então, elas têm que ser feitas com bastante carinho. E eu descobri que, eu tomando esses cuidados com essas crianças especiais, as crianças ditas normais acabavam se beneficiando. Porque quando eu preparava uma aula diferente para atender a criança especial, as crianças normais, né, entre aspas, acabavam se beneficiando e gostando.
Tem algumas técnicas, eu sou formada também em letras, eu também dou aula de língua portuguesa. Eu tenho algumas técnicas de língua portuguesa que eu ensino adultos hoje em dia, que eu desenvolvi para atender crianças com necessidades especiais. Então, a gente vai fazendo uma adaptação que acaba favorecendo mais e mais alunos e principalmente a mim como professora, como técnica e métodos para fazer esse trabalho. Muito bem. Quais são as intervenções dos colegas? A importante estratégia transformadora de padrões de comportamento, exatamente o que eu acabei de falar. Intervenções que partem deles espontaneamente, reconhecem a expectativa da escola de que a criança com TGD conseguirá comportar-se melhor. Veja, gente, isso que eu acho que é mais legal, que é assim fabuloso. Quando você prepara o ambiente, é como se fosse uma festa, você prepara o ambiente, você avisa o que vai acontecer, você acompanha os procedimentos, no final os resultados vão ser surpreendentes, não tenho dúvida nenhuma, né? A gente nunca consegue obter exatamente aquilo que a gente tem, mas eles são positivos. Quando você conta com a ajuda dos colegas da sala de aula, com os outros alunos que vão conviver com esse aluno, com os funcionários, quando se cria dentro da escola uma cultura receptiva, esse aluno realmente vai ser incluso. É um exemplo assim bem tosco, bem simples, mas é importante. Os olhares, as formas como a gente olha para as crianças. A princípio é não olhe, não gente, olhe, pegue, encoste, abrace, toque, pergunte, relacione-se com essa pessoa. Você vai ver que o crescimento desse contato vai se dar muito bem para todos os lados.